Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que joga hoje contra o Cerro Porteño na Libertadores lá no Paraguai. Estou trazendo um corte aqui com essas últimas notícias para o jogo de logo mais à noite. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Então. Você sabe de onde eu tiro o ponto, né, do Abel, né? Eu sei. E do mesmo lugar que você tirou do Zubildinho, o critério que você tirou do Zubildinho. Isso, mesmo critério. Tá, então tá bom. Mas assim, o Abel tá bem na frente do Zubildinho. É que hoje tem Palmeiras e Cerro Porteño também pela Libertadores, e aí tem uma palavrinha que o Abel não cansa de falar. Como é que o Abel faz? Cabeça fria. Cabeça fria. Paciência. Pode fazer, vai fazendo. Paciência. Ó. Paciência. Não tem impaciência. E eu quero dizer que uma das coisas que este clube tem e que este treinador adora neste clube é a paciência, porque nós acreditamos no processo. Paciência. Sabe quem fala muita paciência? O teu treinador. Eu sei. Sabe. Tem que ter. Paciência. Mas tem que ser chato. Não, calma, paciência. Paciência. Paciência teve o doutor João, o primeiro a chegar para esperar o Palmeiras na porta do hotel. O médico brasileiro mora no Paraguai. Viu o time desembarcar de longe. Tudo muito rápido. Quem não desceu do ônibus foi Felipe Anderson. Ué, ele veio ou não? Felipe Anderson ficou, cara, fecharam o portão. Eu não sabia que ele não tinha vindo, eu pensei que ele tivesse vindo. Então, o Felipe Anderson não vem, vai ser poupado, não é nenhuma lesão, mas é a cara dele. Então, você foi a primeira pessoa que me falou. A torcida palmeirense tá numa confiança só. O seu Ernesto, o profeta das plaquinhas, por exemplo, nem precisou de conclave para dizer quem é o novo Papa. Abel, boa sorte, paciência com o jogador. Nós acreditamos em você e confiamos totalmente em você. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. O que tira a paciência do Abel é a pressão em cima de alguns jogadores. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora e às vezes o treinador também. Palmeiras tem que ser chato com esses jogadores porque eles são do nível acima. Então, a gente tem que ser chato para eles manterem a qualidade. Tem que manter o nível do time. Então é uma paciência chata. Exatamente. Então, já que dei uma marca do São Paulo, falando de recorde, vou dar outra do Palmeiras também. Essa é a melhor sequência invicta fora de casa, né, como visitante, em quase 30 anos. São 18 jogos sem perder na Libertadores, né? E pra gente ver uma marca maior do que essa, a gente tem que voltar a 96, quando o Palmeiras chegou a 21 jogos sem perder fora de casa. Só que foram 20 vitórias e um empate só. Dei a marca essa sequência de 18 jogos não é na Libertadores, é no geral, como visitante. Eu falei na Libertadores, me perdoa. 18 jogos e isso em sequência como visitante. Porque joga hoje pela Libertadores. E o time de 96 tinha o que você falou aí? 21 jogos de invencibilidade, 20 vitórias e um empate. Só que jogava que era uma beleza. Era cada jogo maravilhoso. Vocês querem que ganhe tudo, que jogue, que é uma beleza. Em 5 anos. Cada jogo maravilhoso. Ô Mari, não basta ganhar, tem que ser de 6-0 todo jogo. Exatamente. Não é, que é diferente. É que o time de 96, sabe aquele futebol que a gente viu à tarde ontem? Também o time não de era pra cá. o time de 96 fazia várias partidas. Mas é que o futebol que a gente viu à tarde envolvia 2 times apresentando esse futebol. Então, sempre que se falar, tem que ficar bem claro que esse time é muito vencedor, mas é um time que... E o Palmeirense não está se importando com isso, porque... Isso que eu ia perguntar, esse futebol lindíssimo, pegou a taça, tá bonito. Então, isso que eu ia te perguntar. Futebol lindíssimo de 96 não foi campeão da Libertadores. O time que foi campeão da Libertadores também era mais pragmático. Mas jogava mais bonito. E outra, também. O time de 96 jogou mais bonito por quanto tempo? Acabou 96. Em 6 meses, né? No meio do ano acabou o time. Isso. Mas é que o time de 96, ele já era uma extensão do time de 93 e de 94, que também voava. Tá, ok. Tá? Beleza, então tá bom. E dito isso, eu tenho certeza que... Não tenho certeza de nada. Mas o torcedor não tem do que reclamar quando a gente fala de títulos desse Palmeiras. E esse Palmeiras dura 5 anos. É muito engraçado falar de 96, porque a gente está falando para muita gente que não viu o time de 96, de 93, de 94.
Isso dói um pouco. Traz a história viva. Nessa época você estava onde? Eu estava começando, em 96 eu estava começando a trabalhar. Você viu como com olhares profissionais. Diferente, é diferente. Então, trabalhar como jornalista, porque trabalhar eu já trabalhava muito tempo. Então tá bom, eu trouxe um pouco da experiência. Vamos lá. Vamos para esse jogo. O Palmeiras também é outro caso. Eu sei que vocês vão falar, mas o futebol que o Palmeiras está apresentando não é dos mais vistosos. Vai para esse jogo com uma vitória. O Palmeiras vai com uma vitória sobre o Vasco, né? No jogo em Brasília. Isso. Marcada por um erro individual. Não foi um jogo excelente do Palmeiras. Aí é que tá. O Palmeiras, e tem isso como padrão, o Palmeiras joga mal às vezes, ou não joga tão bem. E aí? E ganha. Não foi o caso, por exemplo, no Campeonato Paulista. Mas muitas vezes o Palmeiras não joga um futebol vistoso, mas você sabe que vai ganhar ou que vai conseguir o resultado. Isso não está acontecendo na Libertadores também, por exemplo? E vai acontecer assim. Gente, olha, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas acho que vai ter uma final brasileira na Libertadores. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas um dos finalistas vai ser o Palmeiras. Tem muita chance, não foi o ano passado. Jogando esse futebol que vocês estão criticando, eu acho que não foi o ano passado, mas sim, tem muita chance. Com a diferença de orçamento e de grana dos times na América do Sul e com esse G4 virando G5, G6, G8, daqui a pouco é G10, a probabilidade é cada vez maior ano após ano de ter final brasileira, né? Pois é, eu acho que tem muita chance. Mas vamos lá, o Palmeiras tem esse desafio pela frente contra o Cerro, certo? Isso. Então, jogando no Paraguai. Esse não me parece... jogo problema, né? Vocês sabem, né? Aliás, é problema uma deixa fora de boa campo, você diz. De comportamento e educação. No jogo de ida da fase de grupos contra o próprio Cerro, né, quando o Palmeiras joga em casa, teve uma manifestação racista de um torcedor palmeirense em direção ao setor visitante, poucos dias depois daquele caso do Sub-20, quando o Luigi é alvo de manifestação racista no Paraguai. Então esse jogo já tinha uma expectativa muito grande quando o Palmeiras recebe o Cerro Porteño. Teve essa manifestação racista e o Palmeiras foi punido pela Conmebol em R$286 mil. E aí a questão é, o Palmeiras já havia excluído esse torcedor do programa de sócio-torcedor do Avante, né? O Palmeiras não vai recorrer dessa punição da Conmebol, acatou essa punição, mas vai cobrar na justiça que quem pague essa multa seja o torcedor, que, volto a dizer, já foi excluído do programa de sócio-torcedor do clube. Vai sair caro essa brincadeira aí, hein? Tomara que dê certo. Que sirva de exemplo. Tomara que dê certo. Deixa eu falar pra vocês, só antes da gente se despedir do Vini, que a gente pouco falou de campo e bola e desafio contra o Cerro, porque o Palmeiras é outro também que já tá com a classificação praticamente encaminhada e a gente entra num tema que o Lofredo gosta muito. Provavelmente a gente vai ver uma equipe alternativa. É um grande problema neste cenário? Menos. Sempre é um problema. Mas eu acho que não é também porque tem clássico no final de semana, né? Isso. Domingo contra o São Paulo, situação já resolvida, Felipe Anderson nem viajou. O Abel não é o cara que entra com time reserva, tá em jogos desse nível, desse porte. Mas quem tá ali desgastado, quem tá precisando de um respiro, hoje deve descansar com certeza. Se o Palmeiras empatar aí, tá muito lindo, né? Então, não é? Ó, tem 9 pontos. O Cerro Porteño, adversário de hoje, tem 4. Isso. O Bolívar tem 3 e o Sporting Cristal tem 1. Não vejo nada de grave. Eu entendi, o Vini trouxe, não é exatamente a característica do Abel poupar o time inteiro e bababá, mas se hoje ele quiser dar descanso, olha só, entendo perfeitamente. O que o Corinthians fez ontem, o Dorival não gostou, né? Mas tá dentro do padrão. Dorival não gostou de quê? Não gostou. Ele queria tirar o time inteiro. Ele falou, queria poupar mais gente, mas não dava, o jogo não dava para fazer isso. Mas se você tirar 3, 4 jogadores de um jogo, depois tirar outros 3 de outro, depois tirar 2 do outro, isso aí tá tudo bem. Você já vai... Ainda mais se você tiver um elenco bom, né? Sim, você já tem... Sai um jogador do nível do Veiga, entra o Maurício. Isso. Sai o Maurício, entra o Veiga. Aí fica fácil poupar, né? Aí você vai trocando 2, 3... um vai estar suspenso, um não vai poupar mesmo, está machucado. Então, ok. Isso é normal. O que eu sou contra é você tirar 7 jogadores do seu time, 8 jogadores, 6 jogadores. Aí eu acho que você está perdendo a oportunidade de desenvolver um time.
e com a repetição você ganhar um padrão que vai te ajudar lá na frente. Eu acho isso. No caso do Palmeiras não tem problema porque já tem o padrão. Exato, Então, não se aplica ao Palmeiras. Não se aplica ao Palmeiras. Vini, precisamos seguir. Então vamos direto para o Paraguai com Vinícius Nicoletti trazendo informações do Palmeiras, Nicoletti. Vamos lá. Alô, Abel, um abraço para você, abraço a todos que acompanham o F360. Palmeiras tenta manter 100% de aproveitamento na Libertadores contra o Cerro Porteño aqui no Paraguai. De quebra, busca a classificação antecipada à próxima fase. Palmeiras chega embalado pela 7ª vitória consecutiva, bateu o Vasco da Gama no final de semana, jogo que deu a liderança ao time do Campeonato Brasileiro. Busca então a 8ª vitória consecutiva como visitante e defende uma invencibilidade de 18 jogos sem perder fora de casa. A última vez que perdeu fora de casa foi em novembro do ano passado. Nesses 18 jogos são 15 vitórias e 3 empates desde 1996. O Palmeiras não tem uma série invicta como visitante desde o técnico Vanderlei Luxemburgo, quando o time dos 100 gols teve 20 vitórias e um empate. Então há muito tempo, há 29 anos, o Palmeiras não tem uma sequência como essa, vai defender essa invencibilidade contra o Cerro Porteño. O Palmeiras também nunca perdeu para o Cerro jogando aqui no Paraguai. São 7 confrontos pela Libertadores, 4 vitórias do Palmeiras e 3 empates. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Vasco no final de semana, mas também tem muitas opções no banco de reservas. Caso do Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, o Maurício, o Rafael Veiga, que está voltando à equipe, já ficou no banco contra o Vasco, e o Paulinho, que ainda não atuou como titular defendendo o Palmeiras. Então são muitas opções para tentar essa vitória, manter 100% de aproveitamento e conquistar essa vaga à próxima fase. O Cerro Porteño chega pressionado, perdeu no final de semana para o seu maior rival, o Olímpia, de virada, jogando aqui no seu estádio. O técnico Diego Martínez chega pressionado, uma derrota aí pode custar a demissão do treinador argentino que dirige o Cerro Porteño. O Cerro vai fazer o seu último jogo em casa nessa Libertadores, venceu o Bolívar na primeira rodada por 4-2, empatou contra o Sporting Cristal 2-2, então precisa somar pontos para continuar com chances de classificação à próxima fase. Todos os detalhes você acompanha Cerro Porteño e Palmeiras ao vivo nos canais ESPN, e a gente segue por aqui trazendo todas as informações. Eu volto com você, Abel. Até a próxima. Valeu, Vinícius Nicoletti, no belo estádio ali do Cerro Porteño, onde o Palmeiras vai para mais uma vitória, Eugênio Leal. Olha aqui, ó. Ele estava aguardando pro Palmeiras, o Tigrinho. O Tigrinho desencantou. Agora eu quero ver. Fale aí sobre Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras é favorito para o jogo, né? Tem tido desempenho para isso. Aliás, o Cerro Porteño é um adversário recorrente do Palmeiras nos jogos... Freguês antigo, pode falar. Freguês antigo. O Palmeiras tem conseguido sempre bons resultados contra o Cerro. Vai jogar lá na Nueva Oria. Estive lá no passado, na final da Copa Sul-Americana. Você vê assim ao fundo, né, o pôr do sol no Rio Paraguai. É bonito. Mas é óbvio que o Palmeiras tem tudo para ganhar. E é possível que tenhamos mesmo o gol do Vitor Roque, né? Agora. Do Flaco Lopes. Do Flaco Lopes também. Do Facundo Torres, do Richard Rios. Precisa ver quem vai ser poupado, né? Vamos ver qual vai ser o time que o Abel coloca em campo hoje. Mas, obviamente, o Palmeiras é favorito. O Cerro vem de uma derrota no Clássico no final de semana, perdeu para o Olímpia, então a moral tá baixa. E usou o time titular, não poupou. Realmente. E o Palmeiras tem o Clássico com o São Paulo, né? Mas até domingo dá tempo de recuperar. Hoje é quarta? Dá tempo pra gente que não joga. A tal da planilha. E agora... O jogo é domingo ou é sábado com São Paulo agora? É domingo, então dá mais tempo. Tem um dia a mais. Mas tem aí uma novidade que apareceu no vocabulário futebolístico com mais frequência, que é, como é que é essa dosagem muscular aí? O exame? Afastou o Mateuzinho ontem. Não, é o equilíbrio, né? Desequilíbrio muscular. Então isso também entra na conta, porque afinal é um clássico com São Paulo. Acho que o Abel vai pensar nisso para o jogo de hoje. Considerando tudo isso, considerando a boa situação na Libertadores. Tem elenco bom, tem... Considerando o elenco bom, considerando o Cerro... Os 2 últimos jogos em casa, né? Como velho freguês, né? Os 2 últimos jogos em casa, acho que o Palmeiras se colocou numa condição muito favorável na Libertadores. E tem um elenco muito bom, né? Quando a gente fala sobre poupar, sobre
enfim, introduzir outros jogadores, o Palmeiras tem um elenco muito bom. É tão raro aparecer um jogo que não te machuque muito, né? Como assim? É raro, aquele jogo que você fala assim, posso negociar aqui uma coisinha. Esse é um jogo que o Palmeiras pode negociar. Pode negociar um time mais mesclado. Negociar o quê? Como assim? Negociar o resultado. Não, senhor, discordo do amigo. Para... Você sabe quem é o técnico do Palmeiras? Sei. Quem é? É o Abelão. Abel Ferreira. Você acha que Abel Ferreira vai entrar no... esse jogo aqui, pessoal... Não existe isso, amigo. É o Palmeiras na Libertadores. Vai entrar para matar. Deveria. Se empatar lá, não cai o mundo. Se entre empatar lá e ganhar o Choque Rei... Não, vai entrar para ganhar os dois. Não, dá para ganhar os dois. Não, que dá. Mas se chega um jogo pontos, negociável, fica muito confortável. É tão raro aparecer um joguinho que você estava cornetando agora há pouco. Olha aí, Eugênio. Não, eu estava cornetando. Ele estava cornetando o Corinthians, porque o Corinthians, competições internacionais, não faz nada. Agora quer que o Palmeiras entre. Não, o Palmeiras não deve nada em competição internacional. O Corinthians deve 15 anos. Quantos anos? 11 anos? 12, 13 anos? O Palmeiras não deve nada. O Palmeiras é absolutamente favorito jogando no Paraguai. Há quanto tempo você não ouve uma colocação dessa a respeito do Corinthians? Que ele é absolutamente favorito jogando na Argentina, no Paraguai. Você não ouve. Do Palmeiras você ouve. Na Venezuela o Corinthians era, mas não... mas não se confirmou. Não então. bancou, não confirmou. Aumentou. Vamos ver o provável Palmeiras? Vamos, que eu estou curioso para ver onde é que vai poupar. Repito, provável Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño. Não, provável não, quero o time exato, Abel. Não tenho... Não me venha com parênteses. Infelizmente... Já tem 3 ali. Prometeu muito agora. Infelizmente eu não tenho essa informação com exatidão do time, mas posso trazer um provável... Giarce vai jogar isso? Com o Everton, Giai... o Green Lion estava dizendo que o Giai não serve mais. Até uns 20 dias atrás... Tem que ir embora, não joga nada. Agora tá chamando de Giarce. Não só o Green. Vários. Muitos de Chita Verde também. Então, Giai, Gustavo Gomes, Fuxon, Murilo e Piquerez. Aí é que vale. Richard Rios. Olha aí, olha o elenco. Tem Richard Rios, tem Evangelista, tem Emiliano Martinez, tem Aníbal Moreno, tem um monte de gente. Maurício, Estevão, Facundo Torres, Vitor Roque, tem Paulinho tem Flaco Lopes, tem um monte de gente. Paulinho, em parênteses, é um luxo, hein? Pois é. Destaque do Cerro Porteño, Juan Iturbe, é o artilheiro do Cerro Porteño na temporada. Esse Iturbe, eu tô lembrando dele de onde? Jogou por aí, já jogou na Itália. No Grêmio? Jogou no Grêmio? Roma, no Grêmio. Olha lá, jogou no Grêmio em 2023. 17 jogos, 14 como titular, 7 gols, 1 assistência. É perigoso mesmo, não é? É um bom jogador. Você não se empolgou? Não, não me empolga. Ele não tá enturbenado? Não me empolga. Nunca me empolgou, na verdade. Então fala, não. Em vez de falar... Ele é ruim. Ele não é ruim. É um bom jogador, não é? Mas com a defesa, consistência defensiva do Verdão, não vai nem fazer cócegas, é isso? Não assusta. Não assusta? Não assusta. Não passa do meio de campo. Não, ele joga no ataque. Não, digo, a bola não vai nem chegar nele ali, não vai nem ser acionado. Vai chegar eventualmente, ele pode até fazer alguma graça no jogo, mas não é um jogador assim que chame a atenção, que preocupe. E é o que o Cerro tem de melhor a oferecer hoje? Tá ruim. Tá favorável ou não pro Palmeiras? Acho que o Palmeiras mesmo mesclando bem assim, colocando o Paulinho, né? Que luxo. Importante até para dar essa sequência para ele. Acho que 3 pontos, chega a 12 ali, fica tranquilinho. Os jogos em casa, os 2 últimos, dá para administrar muito bem pensando no clássico. Pode falar, Mari, pode soltar a voz que você discorda do professor Sesco. O professor falou, é jogo para negociar, olha lá. Olha aí, Mari, olha aqui. O time que destaque é o Iturbe. Com aquelas opções que o Palmeiras tem. Por que não? Eu acho que até fazendo um esforço para negociar, vence. Não estou falando para abrir mão de resultado. Estou falando para botar um time mesclado e se eventualmente o resultado não vier, não cai no mundo. Só vou lembrá-lo. O time mesclado do Palmeiras é fortíssimo também. Então por isso. Concorda? Mas é por isso que eu estou... Olha os reservas do Palmeiras, gente. Esses parênteses aí, alguns parênteses que a gente mostrou, são melhores do que o nome que está fora do parênteses. O caso do Paulinho é um deles. A gente sabe que o Paulinho tem a condição da volta, né? Aos poucos. Tá voltando corretamente, né, professor? É isso, vamos Vai entrando aos poucos, joga 15 minutos ali, 20 já colar, 30 depois. É como se faz com jogadores que estão há muito tempo parados, dentro de um planejamento profissional, feito pela comissão técnica. Coitado do Galo, quando precisa médico do clube e tal, etc. E nem ficou tanto tempo parado assim, né, em comparação com outros que ficaram mais de um ano. Ele ficou
um período aí de 6 meses, mais ou menos, sem jogar, 5 meses, mais ou menos, e está voltando como deve ser feito, porque não tem esse desespero para colocar em campo, né? Ele é um jogador muito importante. Exatamente. Acho que, assim, tem tudo para ser o protagonista do time na temporada, mas tudo é feito dentro de um planejamento profissional para que ele possa entrar em forma e, quando estiver pronto, jogar. Ele vai ser titular do time, naturalmente, mas vai ter segurança para entrar e fazer os gols que o Palmeiras espera dele. E vamos trazer aqui mais algumas informações do Cerro Porteño, que é o próximo adversário do Verdão, né? Atualmente, no Campeonato Paraguaio, a equipe está na 4ª colocação, com 28 pontos. Em 17 jogos, está a 8 pontos do líder do campeonato, que é o Libertad. Além disso, nos últimos 5 jogos, a equipe venceu 3 partidas, empatou 1 e sofreu 1 derrota, que foi neste final de semana no clássico contra o Olímpia. Jogando dentro de casa, perdeu pelo placar de 2-1. Já no grupo da Libertadores, o Cerro Porteño está na 2ª colocação com 4 pontos e precisa da vitória. Vencendo o Palmeiras, eles vão a 7 pontos, até porque eles estão de olho também na situação do Bolívar, né? O Bolívar jogando dentro da sua casa é muito forte, ou seja, eles vão vir para cima do Palmeiras, vão dar espaço para a equipe do Abel. E aí, com certeza, o Abel deve armar um time para aproveitar esses espaços que o Cerro Porteño vai ter que dar, porque precisa da vitória. Agora a gente vamos ver como o Abel vai montar esse time. Se ele vai rodar, porque no final de semana tem um clássico contra o São Paulo, onde precisa manter a liderança do Campeonato Brasileiro, já que a situação na Libertadores está um pouco mais tranquila. Mas acredito que dá para o Palmeiras trazer um excelente resultado lá do Paraguai. Enfim, essas são as últimas informações recentes aí do Cerro Porteño, próximo adversário do Verdão. Peço que se inscreva no canal, deixa seu like aí e até o próximo vídeo. Valeu!